Olá, estudantes do quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, aula 38. E hoje estudaremos sobre frações. E o que precisaremos para esta aula? Caderno, folhas para anotação, lápis, borracha, apontador e 3 tiras de papel de mesmo tamanho. Como que eu vou encontrar essas 3 tiras de papel? A minha sugestão é de que vocês peguem uma folha, tá? A minha é uma folha sulfite e você irá fazer algumas dobras. Lembrando que essas dobras precisam estar bem certinhas, pontinha com pontinha. Então, eu já fiz aqui uma dobra, mais uma dobra, nesse sentido aqui da folha, para ficar uma tira comprida, certo? Aí, ao abrir aqui, então, nós temos 4 tiras. E nós, hoje, nesta aula, utilizaremos 3 delas. Combinado? Depois que você, então, fizer a dobra no seu papel, você vai fazer o registro no seu caderno, colocando a data e o conteúdo de hoje, frações. Um tempinho e já voltamos. Relembrando a aula anterior, o que vocês estudaram? Sim, medida de tempo. Vocês conheceram a história, né, do livro Tempo. Vocês viram os relógios, relógio de sol, ampulheta, relógio analógico, digital. Nossa, quantas informações! Estudaram a leitura das horas, minutos, segundos e fizeram várias resoluções de situações-problema, envolvendo intervalos de tempo. E para a aula de hoje, lá vem eles, os boborildos.
da autora Eva Furnari. Você lembra o que aconteceu com Ludmilo? Ludmilo tinha uma alergia terrível. Quanto mais brigadeiros comia, mais orelhas nasciam pelo corpo. Veja como Ludmilo ficou após uma comilança de brigadeiros. Nada de brigadeiros hoje. Era dia 1º de agosto de 2019. Ludmilo acordou em um sobressalto, com o telefone tocando, às 8 horas em ponto. Era sua prima, Dagnólia, querendo lhe desejar feliz aniversário. Parabéns, primo! E lá se foram 199 invernos, hein? Os boborildos vivem muito. Mais um ano e completa seu 2º século de vida. Ludmilo ficou preocupado. O tempo estava passando rápido demais. Dagnólia continuou. Dude, ela gostava de chamá-lo assim. A que hora será a festa? Você lembrou de convidar a tia Jandira? Vai ter brigadeiros? Nesse momento, Ludmilo ficou pálido. A última pergunta de Dag, ele gostava de chamá-la assim, o deixara perturbado. Lembrou da terrível alergia e de todo o remédio que precisou tomar na última vez que comeu brigadeiros. Ainda tinha algumas marcas de todas aquelas orelhas que nasceram em seu corpo. Não, Dagnólia, Ludmilo respondeu decidido. Nada de brigadeiros hoje. Assim que desligou o telefone, Ludmilo correu até a confeitaria, onde 2 centos de docinhos já tinham sido encomendados, e cancelou o pedido. Não queria mais remédio com gosto de cera de ouvido. Estava decidido. Seu aniversário seria comemorado com um delicioso sabor de queijo, pizzas de queijo. À noite, quando todos estavam reunidos em sua casa, Ludmilo anunciou a novidade. Seus amigos adoraram a ideia. Pizza cairia muito bem naquele dia, disseram. Na hora de pedir as pizzas, Ludmilo foi anotando os pedidos de cada convidado. Acompanhe. Os pedidos de Ludmilo, 4 fatias, da Dagnólia, 2 fatias, os vizinhos trigêmeos, 4 fatias cada um, e o Tobertinho, 6 fatias. Ele certamente pretendia levar algumas para o seu pocotoco. Na Bobolícia Pizzaria, cada pizza tem 12 fatias e custa 30 ninicas. Ludmilo ficou preocupado. Só tinha dinheiro para uma pizza. Ao fazer o pedido, a atendente informou o valor total e avisou sobre a promoção do dia. Aniversariantes têm 50% de desconto. Será que o dinheiro de Ludmilo foi suficiente para pagar a pizza para toda essa turma? Realmente, vocês lembram dessa história? Ludmilo não queria mais saber de brigadeiros, nem de docinhos. Então, é melhor comemorar o aniversário comendo uma pizza, não é mesmo? Bom, mas vamos relembrar quais são os pedidos que eles anotaram, então? Acompanhe. O pedido do Ludmilo. Então, eu trouxe aqui a plaquinha com o nome dele e nós vamos colocar aqui as fatias que ele quer comer para o seu aniversário. Então, ele quer 4 fatias. Então, 1, 2, 3, 4 fatias. A Dagnólia pediu 2 fatias. 1, 2. E o Tobertinho, 6 fatias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatias. Bom, será que aqui nós já temos fatias suficientes para uma pizza? Vamos organizá-las aqui? Então, 4 fatias do Ludmilo, mais 2 da Dagnólia
e mais 6 fatias do Tobertinho. Ah, olha só que nós conseguimos. Uma pizza inteira. Nessa pizza, nós temos 12 fatias. Vamos acompanhar ali na tela, então. Nós temos as 4 fatias do Dudimilo, as 2 fatias da Dagnólia e as 6 fatias do Tobertinho, totalizando 12 fatias, ou seja, uma pizza inteira. E os vizinhos trigêmeos? Cada um deles quer comer 4 fatias cada um. Então, vamos acompanhar. Então, essa pizza que nós montamos são desses 3 personagens aqui. Do Dudimilo, da Dagnólia e do Tobertinho. Agora, nós vamos colocar aqui na mesa, então, as fatias dos trigêmeos. Vamos lá. Cada um deles quer comer 4 fatias. Então, 1, 2, 3, 4 para o primeiro, mais 4 fatias para o segundo e mais 4 para o terceiro. Vamos montar essa pizza? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos juntar todas essas fatias e ver o que acontece. Ah, muito bem. Vejam só, nós conseguimos montar mais uma pizza. Então, para comemorar o seu aniversário, ele precisa comprar 2 pizzas. Bom, vamos acompanhar lá na tela, então, as fatias dos trigêmeos. Cada um deles irá comer 4 fatias, totalizando, então, 12 fatias, ou seja, mais uma pizza inteira. Então, uma pizza inteira, mais uma pizza inteira. Cada pizza tem 12 fatias e custa 30 ninicas cada. No total, teremos então um gasto de 60 ninicas. Mas o que são ninicas? Sim, é o dinheiro para essa turminha toda, né? Lá eles não consideram real, e sim eles chamam de ninicas, certo? E o Dudimilo ficou preocupado. Poxa vida, só tinha dinheiro para uma pizza. Mas a atendente informou o valor total e avisou sobre a promoção do dia. Aniversariantes têm 50% de desconto. Será que o dinheiro de Dudimilo foi o suficiente para pagar a pizza para toda essa turma? Então, acompanhem lá na tela. 2 pizzas inteiras. Cada pizza custa 30 ninicas. 2 pizzas, 60 ninicas. Nós chamamos, então, este valor de 100%. É o valor total para 2 pizzas. Mas, com 50% de desconto, o valor será reduzido ao meio. Isso mesmo, metade de 60 ninicas, ou seja, 30 ninicas. Então, ele pagará 50% do valor total. Sim, Dudimilo conseguiu pagar a conta, pois era exatamente o valor que ele tinha, 30 ninicas. Mas, em outro dia, os 3 vizinhos do Tobertinho dividiram igualmente, entre eles, 4 pizzas inteiras. Qual é a quantidade de pizza que cada um ganhou? Nossa, como eles gostam, né, de uma pizza. Mas eles repartiram igualmente. Então, vamos ver como ficou essa situação? Vou recolher aqui estas fatias para nós organizarmos a mesa para a segunda situação.
Então, agora, os trigêmeos têm 4 pizzas. 1, 2, 3, 4 pizzas. Bom, se são 3 personagens, eu posso dar uma pizza para cada um deles, não é mesmo? Mas e o que faremos com a 4ª pizza? Sim, teremos que dividi-la igualmente entre os 3. Então, eu vou aqui recortar e verificar, então, quantas fatias de pizza dará para cada um deles. Então, vejam o que irá acontecer. 4 fatias para cada um. Acompanhem. As 3 partes têm a mesma quantidade de fatias. Então, mais 4 fatias para o primeiro irmão, mais 4 fatias para o segundo irmão, mais 4 fatias para o terceiro irmão. Então, acompanhem lá na tela. O primeiro irmão ganhou uma pizza inteira, o segundo irmão também, o terceiro irmão também. E a 4ª pizza, o que nós fizemos? Sim, ela foi dividida em 3 partes. Cada um ganhou uma dessas partes, ou seja, a 3ª parte da pizza. Acompanhe a animação lá na tela. Nós fizemos esse recorte com a pizza que estava sobrando e cada um ganhou, então, 1/3, uma parte dessas 3. E como é que eu represento 1/3? Acompanhe lá na tela. Sim, 1/3. É assim que nós escrevemos esse número fracionário. Mas um dos irmãos não concordou com a quantidade de pizza que ganhou e propôs outra forma de divisão. A pizza inteira foi dividida em 3 partes. Será que agora cada parte corresponde a 1/3? Qual será que foi esse irmão aí, sabidinho, que não havia gostado da nossa divisão aqui? Ah, com certeza, né? Será que não é aquele irmão que ficou com aquela fatia maior? Ah, possivelmente, não é mesmo? E desta forma, eles não conseguiram dividir a 4ª pizza em partes iguais. Observe agora uma outra situação. Agora com as figuras planas a seguir. Nós temos um triângulo, um retângulo, outro retângulo e um círculo. Em quantas partes cada uma foi dividida? Quais delas estão divididas em partes iguais? Bom, vocês já devem ter observado que todas essas figuras estão divididas em 4 partes. Mas quais delas que estão em partes iguais, divididas em partes iguais? Será que o triângulo está dividido em partes iguais? Não mesmo, né? E a segunda? Sim, a segunda está dividida em partes iguais. E a terceira? Não, a terceira tem 2 pedaços menores e 2 pedaços maiores. Não estão todos eles em partes iguais. E o círculo foi dividido em partes iguais? Sim. Então, as figuras 2 e 4 foram divididas em partes iguais. Acompanhe lá na tela como nós podemos representar, então, cada uma dessas partes. Cada uma delas, nós podemos dizer, então, que representa 1/4 da figura. Assim como do círculo também. Cada uma daquelas partes é 1/4 do círculo. Mas as situações não acabam por aí. Tobertinho pretendia enviar alguns bolinhos de gengibre para seus 6 primos, que eles não puderam comparecer à festa. Mas ele só tinha 4. Como ele poderia fazer essa divisão? Vamos fazer aqui juntos na mesa? Então, mais uma situação. Essa festa está dando o que falar, não é mesmo? Então, para representar
Os primos, eu trouxe aqui 6 tampinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tampinhas. E os bolinhos são representados por esses retângulos. Bom, nós só temos 4 bolinhos para dividir entre 6 pessoas. E agora? A gente precisa dividir igualmente para eles não brigarem, não é mesmo? Como que nós podemos fazer isso? Bom, uma sugestão é nós cortarmos ao meio cada bolinho e assim irmos fazendo essa distribuição. Então, o primo 1 já vai ganhar um pedaço, o segundo primo também. Vamos cortar outro bolinho ao meio. Ou seja, cada um deles está ganhando a metade de um bolinho de gengibre. Vamos cortar agora o terceiro bolo ao meio, para todos ficarem com o mesmo tamanho. Muito bem. Por enquanto, cada um deles, então, ganhou metade de um bolinho, certo? Quantos bolinhos nós dividimos aqui? 3. Está sobrando um inteiro. E eu preciso novamente dividir. Bom, uma opção, então, vou dividir aqui ao meio, neste sentido. Mas ainda não tenho 6 pedaços para dividir igualmente. Então, eu vou dividir novamente. Vamos dividir aqui. Um pedacinho. Mais um, mais um. E essa outra fatia aqui também. Então, o que que eu fiz? Eu dividi aquele nosso último bolinho em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E irei distribuir uma para cada um dos personagens da nossa situação problema. Então, cada um deles ganhou metade de um bolinho, mais 1/6. Acompanhe lá na tela esse registro. Cada um dos personagens, então, ganhou metade de um bolinho. E depois, o último bolo nós dividimos em 6 partes, onde cada um deles ganhou uma dessas partes. Então, cada um receberá metade de um bolinho e ainda 1/6 de outro. E agora é a hora da nossa atividade. Lembra daquela folha de papel que nós pedimos no início da aula? Que vocês transformaram em 3 tiras deste formato aqui? Muito bem, então agora nós iremos utilizá-los. Eu vou retirar aqui, então, o material da situação anterior. E nós iremos, então, agora fazer o seguinte. Bom, com uma das tiras de papel, lembrando que as 3 tiras têm que ter o mesmo tamanho. Ó, estão conseguindo ver aí? Então, todas elas têm o mesmo tamanho, certo? Com a primeira tira, nós vamos fazer apenas uma dobra. Pontinha com pontinha, vamos marcar aqui, então, esta dobra e vamos abrir. O que aconteceu com a nossa tira de papel? Nós temos metade e metade, ela foi dividida ao meio. E com o seu lápis, você irá registrar, então, este número fracionário. Meio em cada uma das partes. Irá ficar desta maneira aqui. Com a segunda tira de papel,
nós vamos repetir esta dobra ao meio. Vamos marcar aqui essa dobra e vamos dobrar ao meio novamente. Então, são 2 dobras. Ao abrir a nossa tira, nós temos quantas partes? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. E nós vamos registrar em cada uma dessas partes o número fracionário 1/4. Já mostro para vocês aí como é que é esse registro. Deixa eu terminar aqui. Então, vejam só como ficou. Cada parte, então, está registrado com o número 1/4. E na nossa terceira tira de papel, nós iremos dobrar novamente ao meio, mais uma vez ao meio e mais uma vez ao meio. Agora são 3 dobras. Ao abrir, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E nós iremos registrar agora em cada parte o número 1/8. Essas tiras, nós iremos utilizá-la em outras aulas. Então, vocês irão fazer, iremos utilizar na aula de hoje e você irá guardar na sua caixa matemática para as próximas aulas. Combinado? Então, vou mostrar para vocês como ficou. Assim. Tá? Então, as 3 tiras de papel irão ficar desta maneira. Então, agora, acompanhem lá na tela. Nós temos, então, o registro. E vocês terão um tempinho para fazer este trabalho aí com as suas tiras de papel. Combinado? Já voltamos.
Tudo certinho aí com as suas tiras? Então, vamos contar as partes. Vocês não precisam, neste momento, cortar em pedaços as tiras de frações de vocês. Mas a professora já fez isso aqui, até fiz em tamanho maior para vocês conseguirem visualizar. Então, na primeira situação ali na tela, nós temos 1, 2, 3 partes de 1/4. Então, 1 parte, 2, 3. Vejam lá na tela como que nós registramos, então, esta fração. 3/4. Por quê? Porque nós estamos, então, utilizando 3 partes daquela tira que nós havíamos dividido em 4. Agora, a outra situação. Nós temos ali embaixo 1, 2, 3 partes. Mas agora, de qual fração? 1/8. Vamos contar então no total? 1, 2, 3 partes. E como que eu registro este número fracionário? 3/8. Próxima situação. Nós temos ali agora, deixa eu desmanchar esses aqui que nós já fizemos. Nós temos ali 1, 2 partes. Então, 1/4 mais 1/4. Como que nós registramos este número fracionário? Acompanhe lá na tela. Isso mesmo, 2/4, porque nós temos 2 partes delas. E a última situação? Conseguiram contar quantas partes de 1/8 nós temos ali? Vamos fazer juntos? 1 parte, 2, 3, 4, 5. E como que nós vamos registrar esse número fracionário? Isso mesmo, 5/8. Vejam só, acompanhem lá na tela. Qual o significado do número que aparece na parte de cima do traço de fração? Significa a quantidade de partes do inteiro que foram consideradas. Então, nesta situação, foram consideradas 5 partes do todo. Então, o algarismo 5 significa numerador desta fração. Mas qual é o significado do número que aparece na parte de baixo do traço de fração? Significa a quantidade de partes iguais em que o inteiro foi dividido. E ele é conhecido como o denominador da nossa fração. Então, agora, você irá registrar aí no seu caderno este número fracionário, 5/8. O 5, lembrando, é o nosso numerador. O 8 é o nosso denominador. E como que fazemos a leitura deste número fracionário? 5/8. Então, um tempinho aí para vocês e já voltamos.
Então, você lembra da pizza do Ludmilo? Em quantas partes iguais ela foi dividida? Isso mesmo, ela foi dividida em 12 partes iguais. Qual é o número fracionário que indica cada fatia da pizza? O numerador, 1, e o denominador, 12. E como é que nós representamos? 1/12. E o Ludmilo, lembram que ele comeu 4 fatias? De uma pizza inteira que haviam 12 fatias. Como é que nós fazemos esse registro? Então, vamos contar. 1, 2 fatias, 3, 4 fatias e o número fracionário é 4/12. E a Dagnólia, que comeu apenas 2 fatias? Sim, 2/12. E o Tobertinho? Lembram que ele comeu 6 fatias? Isso mesmo. E como que nós fazemos esse registro? 6/12. Então, mais um momento de anotação. Agora, você irá registrar aí no seu caderno, em uma linha você irá fazer 12 divisões, representando as 12 fatias da pizza do Ludmilo. 4 desses espaços você irá pintar de uma cor, 2 de outra cor e os outros 6 de uma terceira cor, para representar então as fatias de pizza que cada um deles comeu. Combinado? Um tempinho e já voltamos.
agora é o momento do nosso quiz, perguntinhas finais com a professora Lucilene. Olá, pessoal, tudo bem? Preparados para o nosso quiz? As nossas perguntinhas finais? Então vamos lá para a primeira pergunta. Qual dessas frações representa a quantidade de pizza que Dagnólia pediu? Lembram que a Dagnólia pediu 2 fatias? E na pizza nós tínhamos 12 fatias. Então, a fração que representa a quantidade de pizza que a Dagnólia pediu é 2 dozeavos. Isso mesmo. Segunda pergunta. Tobertinho dividiu igualmente seu pedido entre ele e seu Pocotoco. Quantas fatias cada um comeu? Lembram que o Tobertinho pediu 6 fatias? Então, ele comeu a metade e o seu Pocotoco a outra metade. Qual é a metade de 6? 3 fatias. Bacana, né? Então, hoje aprendemos muitas coisas sobre fração. E agora é a hora de finalizar a nossa aula. Vamos finalizar nossa aula. O que aprendemos hoje? Conhecemos frações, que elas representam as partes de um todo. Representamos as partes de um todo com números fracionários. E aprendemos com Ludmilo que 50% é o mesmo que a metade de um todo. Quanta coisa, não é mesmo? Então, nossa aula chegou ao fim, pessoal. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!